Hoje nós vamos trazer, a Mariana, algumas dicas para injetar de uma certa forma mais carinho, mais afeto, mais cuidado no dia a dia. E hoje parece que as pessoas estão com dificuldade de dizer que estão precisando de um pouquinho mais de atenção, né? Então, assim, como você está? Essa é uma pergunta mais usada como cumprimento. Quando as pessoas querem se cumprimentar, como é que você tá? Tá tudo bem com você? E geralmente as pessoas respondem, tá tudo bem, tá tudo mil maravilhas. Ou já vão logo dizendo, não tô bem não, hoje eu não tô no meu melhor dia, né? E muitas vezes você não é levado a sério com essas situações. Mariana, prazer te receber. Saudade de você, tudo bem? Tudo bem. Muito bom. É um prazer imenso estar aqui também. Que bom, Mariana. É uma pergunta muito fácil de se fazer, mas geralmente as respostas não vêm assim, né? Sim. Quero até pegar um pouco o gancho do que o seu cinegrafista trouxe, né? Às vezes o excesso de algo esconde uma falta, né? Esse trabalho excessivo, entrar às vezes em ambientes em que você deixa de lado outras partes da sua vida porque você está abafando ali o que está em falta, né? Está escondendo o que está lhe faltando, que às vezes é sim esse autocuidado, né? É aquela super proteção. Eu fazendo muita coisa, provavelmente os meus problemas eu vou conseguir deixar ali escondidinho. Mas isso não quer dizer que amanhã ou depois eles não apareçam, né? Sim. E também o quanto que é importante dentro desse lugar você se perceber dentro desse autocuidado. Como é que eu estou? Né? Como é que eu lido com as pessoas que estão à minha volta? Porque essa percepção não é somente de como eu estou, é também como eu lido com as pessoas, como que eu sou uma pessoa diante do outro, até para oferecer um suporte emocional, para ser uma pessoa também empática diante do outro, para que isso volte para mim também de uma forma sensível. Muito bom. Eu fiz essas perguntas todas porque assim, nós estamos vivendo uma época de era digital, onde as pessoas estão tendo comportamentos que para os olhos de quem está do outro lado, nossa, como ela consegue, como ele consegue. Como será que está a vida dessas pessoas? Não, mas é porque não existe amor. Aí vem os questionamentos, que eu acho que é mais preocupante. Você cria uma máscara ali e essa máscara muitas vezes está sendo vista pelo público que está do outro lado. É quando eu pego um celular e vejo determinadas situações, determinadas histórias. Isso tem de uma certa forma me preocupado, sabe, Mariana? Por quê? Porque as pessoas, elas estão invadindo a vida de pessoas que elas desconhecem. Porque muitas vezes você expõe sua vida pessoal. Você expõe tanto sua vida pessoal que daqui a pouco as pessoas estão dando opinião na sua vida, estão dizendo se você é boa, se você é má, se você está feliz, se você não está, se você está amando, se você não está, se o outro é tão bonzinho assim ou não. E as pessoas começam a lidar com situações, mas de verdade, olha o que você falou. Você está bem? Às vezes você usa várias situações da sua vida para expor para as outras pessoas que está tudo muito bem e você esquece de si. E é muito comum expor nas redes sociais somente seu lado positivo. É bonito ver você expor uma viagem, momentos bons, mas por trás das câmeras, né? E os momentos em que você está precisando de um acolhimento, de um afeto, de uma conversa, né? Hoje em dia, as redes sociais, elas lhe põem ali um lugar em que você precisa estar bem emocionalmente para mostrar. Ninguém quer ver o sofrimento do outro, né? Quando eu estou aqui e vejo algo de sofrimento, não quero ver, né? Mas por trás tem um ser que sofre como qualquer outro, né? Que também precisa de um suporte, precisa de um afeto, de um cuidado. E esse lugar também é do indivíduo, né? De ele buscar suporte emocional, de ele também buscar pessoas que possam ali junto com ele construir aquele espaço de bem-estar. Às vezes não é sobre estar ali à frente, sempre dar conta de tudo. Dizer, eu tô dando conta de tudo. Mas do seu autocuidado, da sua saúde mental. Como vai sua saúde mental? Estamos vivendo, para quem é da era digital, existe influenciadores que têm chamado bastante atenção. Eu nunca vi tanto programa de fofoca em rede social, em termos de podcasts, como nos últimos tempos. As pessoas querem muitos seguidores, querem muita gente ali curtindo, querem ganhar muita grana na dor das pessoas ou não. E eu quis levar uma história que está muito em evidência, que é da Virgínia
e do Zé Felipe, não porque eles sejam a única atenção do mundo, mas é porque tá todo mundo fofocando muito, falando muito, dizendo muito e estão esquecendo do outro lado, seres humanos. Viver rodeado de várias pessoas, ao lado de várias pessoas, é uma coisa. Viver sozinho é outra. Ou, de repente, não querer tanto se expor. Por exemplo, se expõe tanto a vida de um jeito tão grande e talvez nem toda a tua vida, mas as pessoas acreditam que a vida daquelas pessoas é só aquilo que elas veem nas redes sociais, que as pessoas passam a querer mandar muito na vida do outro. E às vezes não entendem como está o tamanho dessa dor. Ou querem viver o que o outro está vivendo. Por exemplo, existem muitas conversas de que o Zé Felipe está sofrendo mais e que a Virgínia está sofrendo de menos ou de mais. A questão não é só eles, mas é a questão do ser humano em geral. Vamos falar das pessoas e vamos tirar o foco do problema deles, da situação deles, mas eles podem ser exemplo de como as pessoas estão ficando adoecidas em deixarem de se cuidar e cuidar da vida do outro. Isso é preocupante. Sim, e o quanto custa a dor do outro, né? Quanto custa a dor do outro? Será se vale a pena toda essa exposição? Um momento que é privado, da vida privativa deles, que é uma separação, veio a público com uma exposição como se eles não tivessem vida privada. E que seja só isso. E além disso, inúmeras especulações. Ah, foi isso, foi aquilo. Gente, ali existe um lugar de dor. É uma separação diante de uma expectativa de um casamento. Verdade, se é uma, como dizem as pessoas, não somos nós que estamos dizendo, se ali foi ou não foi algo, ou deixou de ser ou não outra situação, isso não é o caso. Nós estamos falando de dores muitas vezes que acontecem. Ali às vezes falta um carinho, falta um afeto, necessidade de se expor o tempo todo, de estar mostrando a família, de estar mostrando que está dando certo, que eu estou ganhando muito. Queria muito que você falasse disso. E muito sobre... E às vezes é o indivíduo entrar em um personagem, né? Eu lembro também de uma postagem até da Jojo Todinho, né? Que ela diz, olha, a Jojo Todinho era aquela... Essa é a Jordana, ela diferenciando, a Anitta também, diferenciando sua vida privada do que você está expondo também. Muitas vezes as pessoas dizem do personagem que vem ali, da persona que vem ali, que é o que é vendido, né? Que é o seu lado famoso. Mas eu entendo também que é necessário fazer essa diferenciação. Tudo bem, você pode ser um grande influencer, ter um perfil de postagens, mas e sua vida privada? Será se cabe a todo custo expor, ganhar dinheiro em cima do que é algo ali também de um sofrimento? Os outros utilizando aquilo como algo para receber dinheiro, para conquistar mais seguidores, e a dor que fica por trás, né, do indivíduo. O afeto, o carinho, porque tudo isso também pode da noite para o dia não ser como é. Sim. E aí, é nesse momento que vem a história. Como é que a gente pode, no lugar de ficar culpando, de ficar julgando ou de estar criando mais problemas? Ah, mas quem mandou se expor? Ah, quem mandou contar a vida? Mas a vida toda não está ali. É o campo da empatia, Sim. né? O quanto que você espera que o outro lhe trate, mas que você também trata o outro. Né? Ser empático é dizer, eu gostaria de ser acolhido dessa forma naquele momento. No momento de dor, eu gostaria que o outro pudesse se aproximar, me acolher, trazer uma palavra amiga, né? Respeitar o momento quando o outro também deseja não falar. Às vezes é um movimento de empatia. Hoje em dia eu percebo que muitas vezes as pessoas estão deixando de ser empáticas para dizer e olhar somente para si. Ah não, o problema é do outro, então eu não vou também interferir. Mas às vezes tem uma dor ali do outro que você pode ser empático. Ah não, ao invés de eu ficar reproduzindo essa mensagem aqui da separação do outro, tá bom, eu já absorvi ali, já entendi. Mas calma, é um lugar da vida privada do outro. Deixa eu respeitar, deixa eu ter empatia diante do que está acontecendo. Como é que a gente pode, no lugar de... Ah, mas mostrou, a gente vai falar o que a gente quer, vamos mandar mensagens do jeito que a gente quer. Ah, eu já escolhi um lado e já estou contra o outro lado. As pessoas estão muito preocupadas com isso. Isso é preocupante para as outras pessoas que seguem, para as outras pessoas que acham que não, eu agora vou ser como ela. Vou trabalhar, vou ser forte, vou correr atrás, não tô nem aí pro que eu venha receber ou deixe de receber. E aí eu queria que você pudesse, de uma certa forma, influenciar de forma positiva
na vida das pessoas que deixam de viver as suas vidas para viver a vida dos outros e ao mesmo tempo todo mundo precisando receber carinho, precisando receber uma injeção também às vezes do Simancol, né? Porque tem muita gente que não percebe, mas e se a pessoa não quiser mais estar naquele mundo? E se ela não quiser mais estar falando sobre aquele assunto? E se ela realmente estiver no mundo dela? Ela já não vai mais poder receber carinho, afeto? Fala um pouco disso. É muito comum, né, dentro desse movimento de redes sociais, quando algo sai ou é exposto, as pessoas tomarem partido. Só que ali é um recorte da vida do outro. Fantasioso, né? Vivendo um mundo em que eu estou pegando um recorte da vida do outro e eu estou explanando de uma forma gigantesca. Além do lado bom, eu peguei esse recorte, então essa pessoa vai ser a pior pessoa do mundo porque eu estou pegando esse recorte da vida dela. E o indivíduo não se trata somente disso. Às vezes ali pode vir um momento em que eu estou mostrando uma tristeza ou estou mostrando uma felicidade, mas ali é um recorte da minha vida. Né? Esse movimento em que eu sou empática, em que eu busco também compreender o outro, às vezes é eu entender que eu preciso olhar para mim. Olha, eu estou vivendo ali muito a vida do outro, estou sofrendo com o outro, que as redes sociais as pessoas buscam ali um lugar de transferência, né? De olhar para a coisa e já puxar para cima. Uma pessoa que está morando lá em outro lugar, em outro contexto, eu tenho uma sensibilidade bem maior do que uma pessoa que está aqui do meu lado. Às vezes que também precisa desse suporte. Então, às vezes, é eu dizer, eu entendo que a vida do outro, eu posso sim me importar, mas eu preciso também olhar aqui, para a minha realidade. Quem está próximo de mim, que eu posso também estar dando suporte, afeto, carinho, né? E entendendo que ali é um retrato, né, de uma parte da vida do outro. Às vezes as pessoas assistem e dizem, não, basicamente é da minha família, que todo dia eu assisto os stories, né? E não é, gente. E as pessoas criam mesmo esse afeto, esse carinho pelo que elas desconhecem. Eu acho que isso também é o que acontece muitas vezes com o que você vê, com o que você não sabe, e dali você cria aquele mundo como se aquela pessoa realmente fosse da sua família, ao ponto de dizer, me decepcionei. Não esperava que fosse desse jeito. Na verdade, é uma fantasia também que a pessoa está criando ali na cabeça dela, né? Sim. Parece uma novela. Uma novela ao qual você se apaixona pelo personagem e você cria aquele mundo e você já acha que é de dentro da tua casa. E o pior, uma novela de uma vida real. Sim. Que o outro tem total liberdade para decidir o que quiser, se é diante de uma separação, se é diante de construir outras formas de viver, enfim. O outro tem a liberdade para ser o que ele quiser. Você acompanha, você é um espectador, você é um admirador, mas o outro tem a sua vida privada. Respeitar essa vida privada, ser empático com relação aos movimentos de dor da vida do outro e principalmente se perceber, olhar para si e dizer o que eu posso fazer aqui diante da minha realidade para ser mais empático, para melhorar. Não é viver a vida do outro nas redes sociais, é às vezes olhar para si e dizer como é que eu vou viver a minha vida. Né? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Como é que eu estou me cuidando? Como é que eu estou olhando para mim e dizendo eu preciso ser um ser humano ainda melhor? Parar de rótulos, né? As pessoas estão rotulando todo mundo, estão tirando todo mundo, como se as pessoas não tivessem problemas. Porque se você for analisar bem, todo mundo tem um problema, tem uma batalha para enfrentar. Agora sim, se você ficar só nesse mundinho, até você adoece, né? Então assim, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque a gente está vendo que o ser humano está de um jeito que ele só quer ver o que é bom. Só o que é bom. E a gente sabe que ninguém vive só do que é bom. A gente vive de problemas, de situações diferenciadas. Olha só o que você falou. Às vezes você tem pessoas perto de você que estão precisando do teu afeto, estão precisando do teu carinho, estão precisando do teu olhar. Mas se essa pessoa demonstrar que está menos, que não está no melhor dia, as pessoas já querem colocar de lado. Isso é algo que está acontecendo nesse momento agora? O que a gente tem que observar, Mariana? Eu acredito que também parar um pouco de olhar somente para o outro, nesse sentido das redes sociais, do que é o melhor que você pode consumir. Às vezes as pessoas se adoecem em ficar vendo histórias da vida dos outros, porque o outro está só mostrando o lado bom, o lado positivo. E às vezes você se adoece que você olha para a sua realidade e não é a mesma. Né? E aí o que acontece? É muito sobre você voltar-se para si e se perceber. Gente, o que eu estou adquirindo aqui disso que eu estou consumindo? Será que se eu estou me adoecendo porque eu estou querendo viver uma realidade que não é minha?
Será se eu estou olhando para isso como se fosse o meu mundo e esquecendo do meu próprio mundo? De vivenciar o meu próprio mundo, de entender qual é a minha realidade, como eu posso mudar a minha realidade diante das minhas ferramentas, diante do que eu tenho ali de habilidades à minha disposição, né? Eu entendo que é muito esse olhar para fora e esquecer às vezes de olhar para dentro. Sim. Às vezes nós estamos muito acostumados a olhar para fora. O que tá fora é melhor, a grama do vizinho é melhor, mas e olhar para dentro? E é impressionante, trabalhoso. Mariana, como as pessoas vivem uma situação como se fosse realmente um círculo. Não é nem um ciclo, é um círculo onde você parece que só existe aquilo e não existe mais nada ao redor. Não existe mais nada tão perto de você. E aí eu sei que você já passou algumas dicas, mas eu queria que você pudesse injetar um pouco mais dessas dicas para quem não sabe muitas vezes dar carinho, para quem não sabe dar afeto e como as pessoas podem se ajudar no dia a dia. Eu acredito que esse lugar em que você se percebe é o primeiro ponto. Sim. Que às vezes você reage diante de algumas situações, diante de algumas pessoas, às vezes trazendo ali frustrações suas. Eu não sei dar carinho, eu não sei dar afeto, porque você tem emoções ali reprimidas, já passou por situações que às vezes tem uma barreira ali para demonstrar afeto diante do outro. Vai olhando assim para si, se cuidando, porque eu acredito que esse movimento repercute no outro. Quando você consegue compreender seus sentimentos, suas emoções, está bem e bem resolvido, você consegue entrar em contato com o outro e dizendo, olha, isso daqui é meu, eu não vou levar para você. Com você eu posso ter uma outra relação, com você eu posso construir um outro contato. Né? Eu acredito que parte não somente do que eu posso fazer pelo outro, mas o que eu posso fazer por mim para ser uma pessoa boa e estar bem, para estar em contato com o outro. Para ter paciência, para lidar com aquela pessoa que às vezes é um pouco mais difícil, para estar em contato com aquela pessoa que hoje não está bem, mas ela está precisando de afeto. Então deixa eu ver como que está a minha sensibilidade para chegar próximo e oferecer um carinho, oferecer um ombro amigo, oferecer uma palavra. Né? Como que está a minha sensibilidade diante das pessoas nesse momento que estão à minha volta, que estão em sofrimento? Seja um adoecimento, seja passando por uma situação difícil. Como é que eu estou olhando para o outro? Até um distanciamento, né, Mariana? Às vezes a pessoa se distancia de você porque ela está passando por um problema dela. Mas isso não quer dizer que ela não quer que alguém se importe. As pessoas podem observar mais o ambiente, sim, perceber e doar o que realmente elas têm de bom. Se perceber, para perceber o outro. Eu acredito que é se percebendo, percebendo as minhas demandas, melhorando a mim mesmo, aí eu consigo ver o outro para além do que está ali, exposto, olhando para o outro com sensibilidade, percebendo, fazendo o autocuidado comigo e levando para o outro também. Olha, eu me cuido assim quando eu não estou nesses dias tão bem. Nem todo mundo fala, né, Mariana, também. Tem pessoas que não conseguem expor o que estão sentindo. Então, você vai ter que perceber isso. Sim. O que tu quer, muitas vezes, e que tu não consegue passar, e que às vezes você não recebe, é nesse momento que você destrava e vai fazer algo diferente. Vanusa, tem pacientes que dizem assim pra mim, olha, eu não sei dar carinho, eu não sei dar afeto. E eu disse, o que você gostaria que alguém fizesse por você se você estivesse passando por essa situação? Pois dar afeto às vezes, você pensar o que você gostaria de receber. Será se é uma palavra? É um convite? É um abraço? Às vezes as pessoas estão se distanciando desse mundo real para viver o virtual, né? Gostar de alguém é dar um like, mas gostar de alguém às vezes é dar um abraço. É se importar, é mandar um bom dia, é perguntar como você está, é saber que o outro não está numa situação tão positiva e você se mostrar disposto para dizer uma palavra. Às vezes não é dar recursos para o outro financeiro ou resolver a situação do outro, às vezes é uma palavra. Muito bom. E quando você se mostra demais que tá tudo muito bem, olha o que tu falou. Os excessos escondem as faltas. As faltas. E aí é nesse momento que os julgamentos vêm e o que é perigoso é a pessoa não aguentar, porque tudo na vida a gente sabe que se a gente trouxer demais, o peso uma hora, esse peso vai trazer problema. Ou para tua coluna, ou esse saco vai quebrar e vai cair tudo aquilo no chão, porque o ser humano não aguenta tudo. Sim, e é preciso compartilhar.
né? Às vezes tem pessoas em volta que você diz, ah, não, eu não quero levar um problema para o outro. Mas às vezes não é sobre você dizer, ah, eu vou jogar o meu problema no outro. Às vezes é compartilhar, é ver no outro também um suporte emocional, ver no outro também alguém que você pode ter ali um lugar de abraço, de acolhimento. O outro às vezes não vai resolver a tua questão, mas ele vai te acolher. Muito bom. Gente, bora injetar carinho, afeto, tudo aquilo que ainda tem dentro de você, o que tá faltando, que você quer muito, é passar. Sim. Né? De coisas boas, porque eu acho que nós estamos precisando nesse exato momento, mais do que fofocas e dizer que o outro é bom e que o outro é ruim. Você não está vivendo a vida do outro. Você sempre vai dar uma opinião, mas nunca vai ser a tua razão. Nunca. E as pessoas vão ficar sempre nesse julgamento. Tá na hora das pessoas viverem realmente um pouco mais a vida delas. Sim. E parar de ganhar like com a dor do outro, né? Ou talvez com a dor que o outro não mostra. E tá lá guardadinho. Mariana, adorei trazer você. Quero te ver mais vezes aqui no nosso programa. Mariana, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pode me encontrar no Instagram, @psicóloga_Mariana Pereira. Muito bom, Mariana. Bom te rever.